Tô pensando pra física. Engenharia agronômica. Pra medicina. Pra agronomia. O vestibular é uma oportunidade incrível que a gente tem de entrar nas melhores faculdades, né? É uma conquista, né? Você se preparou a vida inteira pra isso, entendeu? E o objetivo dá essa oportunidade pra gente. Eles transformam o que é difícil em uma coisa extremamente prazerosa. Foi incrível, foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Sempre no objetivo, no ensino médio inteiro. Passei na engenharia na escola politécnica, eu tô muito feliz. Geografia na FEFELESH. Eu passei em psicologia. O objetivo, ele me ajudou muito. Na hora que eu fui escolher o cursinho, eu escolhi mais pela tradição, porque é muito mais do que aprender um conteúdo. Livros didáticos, professores incríveis. E nisso eu agradeci muito o clima do cursinho. Muitas oportunidades para mim, que me ajudou a me desenvolver intelectualmente. Sentir apoio. Luta e apoio. Foi o carinho dos meus professores, foi o esforço dos meus professores para me fazer aprender coisas que eu conseguia aprender, eu não conseguiria sem eles. Não teve uma vez que eu precisei de alguma coisa e não tivesse alguém pra me ajudar, pra me acolher. Eles me deram a base para tudo. O objetivo não foi só um cursinho, sabe? Ele era como uma casa, porque a gente passa muito tempo aqui estudando, né? Uma fase muito boa de aprendizagem. E eu acho que vou levar pro resto da vida. O Colégio Objetivo representou uma família. Me apoiou nas horas que eu tava mais desanimado e agora estamos aqui na festa, né? Eu acho que eu não estaria aqui se não fosse por eles. Foi muito bom estudar aqui no Objetivo. O cursinho Objetivo representou a aprovação para mim. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao evento Enem Diga Que Você Não Viu. Enem Diga Que Você Não Viu, organizado pelo Objetivo e pela Universidade Paulista. Eu sou a professora Lu e tenho a honra de fazer a abertura desse evento grandioso e estar falando com vocês hoje. Os professores do Objetivo e da Universidade Paulista se reuniram para trazerem para vocês dicas preciosíssimas sobre o desempenho, como vocês devem fazer a prova nesse final de semana e no próximo final de semana também, como vocês devem se comportar nos dias que antecedem a prova, mas não é só isso, a gente vai falar muito mais coisas para vocês. O Enem desse ano tem cerca de 5.800.000 inscritos, desses 5.800.000, 10% são treineiros, né? Tem uma média de 100.000 inscritos para a prova digital, tá certo? É muita gente, tá? É muita gente mesmo, e você faz parte, né, desse grupo de estudantes que vão fazer uma das provas mais importantes do nosso país, porque é a entrada para muitas das nossas universidades brasileiras, mas também é o caminho de entrada, o percurso que você tem que caminhar para poder, talvez, fazer universidades no exterior. Há muitas universidades no exterior que aceitam o Enem como a prova de ingresso, né? Então, depois, se você quiser saber melhor, dá uma olhadinha lá no site, e eles têm a lista, né, dessas universidades no exterior. E as universidades brasileiras também. Então, o Enem, assim, ele é uma prova extremamente importante, é o teu passaporte, né, para as melhores universidades. Bom, estamos às vésperas da prova, praticamente, então eu acho que é muito importante você não se esquecer de preparar, entre hoje e amanhã, o que eu chamo de kit prova. O que é o kit prova? Bom, você pega uma bolsa, uma pasta, alguma coisa assim, você vai colocar lá 2 canetas pretas de tubo transparente. Ah, mas por que, Lu, 2? Porque uma delas pode falhar na hora da prova, você tem a outra reserva. Você não vai poder pedir emprestado para o vizinho, né? Oh, por favor, presta. Não pode. Então leve 2, para garantir, se uma falhar, a outra está lá de reserva, tá bom? Documento de identidade original, com fotografia e recente. Então pode ser o teu RG, pode ser um passaporte, pode ser a sua carta nacional de habilitação, né? A carta de motorista, tá bom? Mas tem que ser original, com foto e recente. Vamos supor que você, por uma infelicidade, perca o seu documento às vésperas da prova. Você vai até a delegacia, faz o boletim de ocorrência e leva o boletim de ocorrência. Tá certo? Bom, no kit, então você já tem a caneta, você já tem
o seu documento original com foto. Coloque também no seu kit. Garrafinha d'água, mas tem que ser uma garrafa d'água transparente e sem o rótulo. Você tem que tirar o rótulo, tá bom? Não precisa levar muita água, porque você não deve, na prova, beber muita água. Você vai tomar, sabe, goles homeopáticos, assim que nem eu vou fazer agora. Pronto, tá? Só para molhar a garganta. Porque se você beber muito líquido, você vai precisar sair para fazer as suas necessidades, né? Tem que ir ao banheiro. É melhor você não perder esse tempo de prova. O tempo da prova do Enem é muito apertado, muito apertado. Então, qualquer minuto que você perca, vai acabar fazendo falta. Então, leve a água, tem que beber, evidentemente, você não pode ficar desidratado, mas beba gotas homeopáticas, tá certo? É a garrafa transparente e sem o rótulo, tá bom? Um lanche, tá? Você não vai levar um sanduíche de metro, tá bom? Não leva um sanduíche de metro, leva umas barrinhas de cereais, leva aquelas barrinhas de proteína whey, né? Leva alguma coisa assim. Cuidado, você que está em locais muito quentes, né, do nosso país, você levar, por exemplo, chocolate, você corre o risco dele derreter, tá? Então, opte por alguma coisa que te satisfaça, né, mate a tua fome, mas que não faça muita sujeira e não traga aí algum desconforto de você perder também o lanche, tá? O que é imprescindível no Enem deste ano? Máscara. Que mais? Máscara e máscara, tá? Leva umas 2 ou 3 máscaras, porque as máscaras, elas são obrigatórias, você tem que levar máscara, senão você não faz a prova, e as máscaras já têm uma durabilidade de 2 horas, tá certo? A prova tem mais de 2 horas, então leve 3 para garantir que não vai ter nenhum problema. E a dica que eu sempre dou para os meus alunos, que eles acham engraçado, mas que já salvou muita gente, é levar dinheiro, sabe? Pede para o seu pai, para sua mãe, para a pessoa que é responsável por você, peça R$50 emprestados, põe na carteira. Tá? Por que de R$50 emprestados? Vamos supor que você está indo para a prova, tá bom? Você está indo, teu pai está te levando, vamos supor. Aí fura o pneu do carro. Você precisa pegar um outro meio de transporte. Você tem os R$50 ali para te socorrer, né? Ou então, no meio do caminho tem um impedimento, houve um acidente, ou então tem uma obra, você não estava esperando por aquilo. Você está, às vezes, num ônibus, né? O ônibus está parado, você está em cima da hora, desce do ônibus. Primeiro ciclista, primeiro motoboy que aparecer, você sacode o dinheiro e pede, pelo amor de Deus, moço, me leva até o local de prova. Ele vai levar, tá certo? Eu já ouvi várias histórias de pessoas que foram salvas graças a esse dinheirinho. Depois você devolve o dinheiro pro seu pai, pra sua mãe, ou faz de conta que esqueceu e toma um sorvete, tá bom? Para comemorar o teu bom e grande desempenho no vestibular, ou melhor, na prova do Enem. Já sabe o que não pode levar, né? Dispositivo eletrônico, celular é desligado, arranca a bateria do celular se for possível, para que você não corra o risco dele fazer nenhum tipo de barulho, tá? Óculos escuro, boné, gorro, chapéu, chave, relógio, fone de ouvido, livro, óbvio que você não pode, e cola também não pode levar, tá certo? Ok? Proibido, tá bom? Olha, eu acho que vocês devem estar bem preparados e devem saber muito bem como se comporta numa prova desse tamanho, porque vocês já devem ter experiência. Eu sei que este ano foi um ano diferente, foi um ano de muita dedicação, de muito esforço, de muita dificuldade, mas vocês enfrentaram tudo. Para quê? Para chegar agora e arrasar no Enem. Eleanor Roosevelt, ela dizia que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos sonhos. Então acreditem nos sonhos de vocês. Acreditem em que vocês fizeram o melhor possível. Acreditem que vocês estão preparados. Acreditem em que as questões da prova vão ser as mais fáceis que você poderia ter encontrado numa prova. Aliás, comece pelas mais fáceis, tá bom? Comece pelos textos menores, tá bom? Para aproveitar melhor o tempo. Tá? E quando você entrar no prédio, deixa do lado de fora do prédio, toda energia negativa, sabe aquele povo que ficava urucuzando o teu desempenho? Esqueça isso. Entre com um pensamento positivo, leve com você nessa prova confiança. Nós confiamos em vocês. Nós estamos aqui hoje, né? Não só para dar as dicas, como eu já falei, para orientar, não é só para isso, nós estamos aqui para mostrar a vocês que nós estamos juntos com vocês nessa batalha. Mesmo que distantes fisicamente, né? Como a gente teve esse ano inteiro. Acho que a distância que foi nos exigida esse ano todo por causa da pandemia, ela trouxe muitas coisas ruins, evidente, a saudade, a vontade de dar um abraço apertado em alguém, a vontade de dar um beijo, de estar pertinho de fazer. Mas eu acho que tem um lado que esse nosso isolamento, né, esse nosso distanciamento físico favoreceu bastante.
no sentido de que a distância física não nos separou. Separou-nos fisicamente, mas não nos separou de verdade. Essa distância, na verdade, ela uniu a gente muito mais. E uniu todos nós num pensamento comum. Qual é esse pensamento comum? Iremos vencer. E iremos vencer essa prova do Enem. Confie, persevere, insista, nunca desista dos seus sonhos. E agora você vai começar o primeiro degrau da sua grande carreira universitária, que vai desencadear uma profissão maravilhosa. Eu tenho aqui, atrás de mim, uma coleção chamada História da Inteligência Brasileira. E eu tenho muito orgulho de que um dia o seu nome estará lá naquela coleção. Tá certo? Para isso, prova do Enem é o primeiro degrau. Tá legal? E agora eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito da prova de linguagens, né? Eu sou professora de português, né? Mais especificamente eu dou aula de literatura e análise de texto. A parte de língua, já trabalhei muitos anos com a parte também de língua, mas nas últimas décadas me dedico mais à literatura e análise de texto. Eu vou passar para vocês algumas dicas, né, de como você deve proceder aí nessa sua prova, tá certo? Agora, evidentemente, estou falando a respeito da prova de linguagens, a que me cabe, né, nesse latifúndio. Bom, o que você vai encontrar na prova é, essencialmente, análise de texto, tá? Não é uma prova que trabalhe para vocês teorias, né? Então, por exemplo, pode cair um texto, vamos supor aí, do Castro Alves, pode cair, mas a resposta que você vai procurar nas alternativas é uma resposta que você encontra no texto. Lembre-se disso. É a análise do texto. E não é a análise do que você acha que você acha que está no texto. Não, você não pode achar nada, você tem que ter certeza. Então, qual é a dica? Você tem o enunciado, tá certo? E você tem o caput da questão, né? No caso do enunciado, e você tem um texto, o enunciado e as alternativas. Primeira coisa que você faz, leia o título do texto, tá bom? Às vezes há textos que não têm título, mas tudo bem. Se tiver, primeira coisa, leia o título, porque às vezes a resposta está no título. Tá bem? Você não prestou atenção no título, não acha a resposta. Então, primeiro leia o título. Depois, veja se tem alguma indicação da época em que aquele texto foi redigido. Cuidado que às vezes eles pegam muitos textos na internet e vem assim, acesso em 13 de janeiro de 2020, tá bom? Vamos supor que tenha sido há um ano. Aqui é a data do acesso, não é a data do texto. Eu estou falando sobre a data do texto, na época em que o texto foi escrito. Observe se também, toma cuidado, porque às vezes eles colocam um texto que eles retiraram de um livro, e a data que vem é a data da edição do livro. Então, vamos supor, Memórias Póstumas de Brás Cubas, editora X, 2020. O livro não foi escrito em 2020. Memórias Póstumas foi publicado em 1881. É que aquela edição que eles usaram para a prova é a edição que foi colocada à venda em 2020. Tudo bem? Então, quando eu falo em data, né, para mim é importante a data do contexto, tá bom? Daquele texto que está presente ali na prova. Então, presta atenção, porque a época em que o texto foi escrito é muito importante, porque às vezes você pega um texto que traz ali um conceito extremamente desagradável para a nossa época, só que no século XIX, quando, por exemplo, o texto foi escrito, aquilo tinha validade. Tá? Então é importante você observar a época do texto, tá certo? Okay? E aí você parte, dê uma olhadinha nisso, leia o enunciado, tá certo? Leia o enunciado. Normalmente o enunciado ele começa com um blá blá blá, a parte final do enunciado é que é a mais importante para você. Às vezes a parte final vem escrito assim, isto que foi dito anteriormente pode ser confirmado em, tá? Ou não é correto de acordo com, alguma coisa do gênero, tá? Você tem que ligar o fim do enunciado a cada uma das alternativas. As alternativas, elas completam o enunciado, tá bom? Outra dica, grifar o enunciado. Grife no enunciado que você está procurando, porque às vezes o enunciado é muito grande, aí você lê, você perde. Você está nervoso, está com pressa, está preocupado, sabe? Está cansado, né? O cansaço vai bater também na hora da prova. E aí você leu o enunciado, não grifou, meu Deus do céu, o que eu estou procurando mesmo? Aí você vai ter que ler de novo o enunciado, não faça isso. Por isso que é importante você grifar. Porque mesmo que você esqueça o que você acabou de ler, se você grifou, você bate o olho no que você grifou,
e aí você consegue lembrar o que você está procurando. Tá certo? Mas lembre-se, o fim do enunciado ele continua, a continuação do final do enunciado está nas alternativas. Tá bom? E aí você parte para o texto para procurar a resposta. Então, para agilizar, então primeiro leia o enunciado para saber o que você vai procurar no texto. Certo? Lê o texto, vai grifando no texto as partes mais importantes. Normalmente o que você grifa no texto é a resposta. Certo? Okay? Quer dizer, são algumas técnicas. Agora vamos pegar algumas coisas bem específicas da área de análise de texto. Um texto, a matéria-prima, né, de um texto escrito, obviamente, é a palavra. Então, algumas coisas que você pode observar que o Enem vai trabalhar em relação a esse exercício com a palavra, que é a matéria-prima de um texto escrito. Então, de um texto escrito. Então, a palavra vai ser selecionada de uma maneira específica para aquele fragmento. Né? Então, às vezes você tem palavras que têm mais de um sentido, isso a gente chama de polissemia, só que naquele texto a palavra tem um sentido específico. Um problema que muitas vezes vocês têm é vocabulário mesmo, né? Vocabulário reduzido, e às vezes tem uma palavra lá que você nunca ouviu na sua vida. Eu também, né? Você é jovem, tem muito aí para ler pelo futuro, e o teu vocabulário vai se aprimorando ao longo do tempo. Quanto mais você ler, melhor você lê. Tá? Quanto mais você escrever, melhor você escreverá. Então, se você tiver um vocábulo, você não conseguiu entender, tenta ir pelo contexto. Perfeito? Tenta perceber o sentido daquela palavra pelo contexto. Tá? A palavra pode estar, vamos supor que seja um texto poético, ela vai ser elaborada, não só no sentido, mas vai ser elaborada também no som. Né? Você pode ter, o Enem trabalha figuras de linguagem, então, por exemplo, a literação, a sonância, né? Elas podem aparecer lá na sua prova, então aí seria o trabalho essencialmente pelo som. A palavra pode ser empregada no sentido real ou sentido figurado. Sentido literal, pessoal, presta atenção a isso. Literalmente significa ao pé da letra. Cuidado que muita gente usa ultimamente o literalmente como força de expressão. Tá bom? Então vamos supor que você esperava ir mal na prova e você foi bem. Aí alguém fala assim pra você: olha, você literalmente caiu do cavalo. Não caiu literalmente do cavalo. Aí eu tô usando caiu do cavalo no sentido figurado, então não é literal. Certo? Então, sentido figurado, sentido literal, cuidado ali com a palavra. Bom, a significação da palavra eu já falei, né? O sentido da palavra, muitas vezes você precisa do sentido da palavra para conseguir responder com correção. A disposição da palavra, cuidado, que às vezes um adjetivo na frente de um substantivo muda o sentido se ele estiver, por exemplo, depois do substantivo. Homem pobre não é a mesma coisa que pobre homem. Então, a mudança de ordem aí altera radicalmente a significação, tá certo? Que tipo de texto, né, a gente tem no Enem? Não só os textos escritos em que a palavra é a matéria-prima, mas eu também tenho textos que são, estou considerando textos que são fotografias, que são tirinhas, né, charges, que muitas vezes não trazem palavras, mas a imagem fala, tá certo? Então aí você tem que tomar atenção na informação que a imagem está apresentando para você. Tá bom? Então, se você tiver uma tirinha, não vai, eu vou descansar um pouquinho. Aí você vai na caneta e começa a pintar a tirinha. Aí a pergunta é, de acordo com a imagem, você pintou a imagem toda. Você não vai conseguir fazer a prova. Tá bom? Então, assim, tirinha, toma cuidado, olha o desenho. Também você vai ter o balãozinho, muitas vezes. O balãozinho tem lá as palavras que casam a informação com a imagem. Tá? Mas o que o Enem normalmente trabalha? Poesias. Quais? Qualquer um. A gente pode ter até poesia, que a gente chama de poesia marginal, que é essa poesia que não é uma poesia que está nos veículos oficiais. Tá? A gente chama de poesia que corre às margens, né? Ou paralelamente à literatura oficial. Então pode aparecer uma poesia dessa. Poesia, às vezes, sabe, escrita no muro. Tem pessoal que gosta de escrever coisas no muro. Às vezes tem uns versinhos escritos no muro, eles pegam uma fotografia e colocam ali daqueles versos. Tá certo? Textos literários extraídos de obras, né, tradicionais, né, do Machado de Assis, por exemplo, né, ou o Eça de Queiroz, ou o Graciliano Ramos, pode ter um fragmento da obra, mas isso não significa que você tem que conhecer a obra. As questões giram em torno do texto, tá bom? Letra de música, tá? Isso eles gostam bastante. Muitos artigos de jornal, muitos textos de jornal eles põem lá pra gente, textos também retirados da internet. As imagens, as fotografias, eu já comentei, fotografia tem que prestar bem... aliás, normalmente eles fazem assim, eles colocam uma imagem e um texto.
Tá? Eles têm que fazer o paralelo entre a imagem e o texto. Outra coisa que eles gostam bastante, que cai quase sempre em termos de processo literário, são as vanguardas modernistas. Futurismo, cubismo, dadaísmo, impressionismo, expressionismo, os ismos modernistas. E às vezes você tem a prova assim, vem um texto explicando o que é o expressionismo e 5 imagens para você identificar qual seria a imagem adequada de acordo com aquela teoria que está apresentada na prova. Às vezes é o contrário, vem a imagem e aí você tem 5 itens ali com uma pequena teoria para você identificar se aquela imagem, se aquela tela, se aquela escultura, não é, corresponde ao futurismo, cubismo ou até mesmo a outras artes, no caso do Renascimento, que também eles gostam bastante desse aspecto visual, tá bom? Bom, propaganda, cuidado com a propaganda, é o que está escrito na propaganda, tá certo? Ok? Você tem que ler a propaganda, tem que observar, principalmente como a propaganda está querendo passar aquela mensagem. Perfeito? E observe também a quem a propaganda é destinada. Né? Então, por exemplo, motoristas, não bebam antes de dirigir. Né? Então, vem a propaganda está destinada a quem? A motoristas. Aí você tem uma alternativa dizendo pedestre, não beba. Não, não é para o pedestre, não dirige, quem dirige é o motorista. Tá certo? Okay? Então, toma cuidado a quem é destinada a propaganda também. Quadrinho, já falei pinturas e esculturas, né? Um jogo de imagens. Agora, o que o Enem está esperando de você nesses próximos finais de semana, em especial neste agora com a prova de linguagens, né? Você deve, o que eles esperam, está lá nas habilidades e competências do Enem, mas sinceramente, pessoal, não precisa saber qual é a habilidade e competência agora. Você tem que saber resolver a questão. Ah, mas está na habilidade 5, não interessa. Para você é acertar a questão. Qual é a habilidade? Não vai fazer a mínima diferença para você agora na hora da feitura da prova. Você precisa o quê? Reconhecer as diferentes linguagens e seus recursos expressivos. Nós temos diversos tipos de linguagens, por isso que a prova chama linguagens. Tanto que eu comecei falei em texto escrito, depois eu falei em quê? Falei em fotografia, propaganda, charge, né? Outros veículos em que a linguagem serve para transmitir algum processo comunicativo. Tá? Então, o Enem quer que você perceba essas diferentes linguagens, perceba as posições críticas que estão ali presentes naqueles textos, sejam eles imagens ou textos a partir de palavras. Eles querem que você reconheça que a arte é um saber cultural e tanto que às vezes eles pegam, por exemplo, imagens bem brasileiras, né, que estão projetadas no mundo, tá certo? Manifestações corporais, eles gostam muito de falar de dança, de música, quer dizer, a arte e as suas diferentes funções, eles querem que você perceba as diferentes funções da arte, as diferentes funções das produções culturais que a gente tem, tá bom? As manifestações corporais também podem aparecer em textos vinculados a esportes. Ele já colocou várias vezes textos vinculados a esportes. Tá? E como o esporte altera a nossa vida, não só fisicamente, mas também mentalmente, em termos de comportamento, tá bom? Cuidado, relacionamento entre o texto e o contexto. Né? Então, você pode ter no enunciado uma relação assim, olha, vamos supor um texto do século XIX falando que a mulher tem que ser submissa. E nas alternativas, você tem uma leitura disso nos nossos tempos. Tá certo? Então, é um texto numa época que eles estão projetando para uma interpretação numa época diferente. Tá legal? Os gêneros textuais também, né, eles esperam que vocês reconheçam os gêneros textuais, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho melhor disso. Outra coisa que o Enem busca que você saiba, né, reconhecer os objetivos do produtor do texto, quem é o público-alvo, quem eu acabei de falar, né, uma propaganda para não beber enquanto dirigir, o público-alvo é o motorista, tá certo? Um texto voltado para, digamos assim, a divulgação das vacinas, a divulgação das vacinas, ele está destinado a quê? No caso, a toda a população mundial, nessa altura que a gente está. Então é importante você ver a quem aquele texto está sendo dirigido, qual é o público-alvo do texto. Tá? As variedades linguísticas. Né? Nós temos muitas variedades linguísticas. Uma que aparece bastante em prova é o que a gente brinca e chama de caipirês, né? É aquela coisa do ai, de Minas, que é muito significativo. Uma coisa de interior de São Paulo, né? Que o pessoal troca o L pelo R. São variantes linguísticas que não são desvalorizadas em momento algum. O importante é o processo comunicativo. Tá bom? Muitas variedades linguísticas, então, regionais, sociais. O que eu quero dizer? E até mesmo profissionais. Existem algumas linguagens que são típicas de profissões.
Professor tem mania de falar o quê? É isso mesmo. Presta atenção. Médico fala diagnóstico. Advogado, veja bem. Então, são expressões típicas também de um determinado grupo. Tá? A norma padrão da língua também pode aparecer na sua prova, mas não haverá questões de gramática que não estejam contextualizadas. Eles não vão colocar como era antigamente, coloca uma oração e pede o sujeito. Não, tá? Isso não cai nele. É aquela gramática aplicada ao texto, no sentido de você reconhecer, às vezes, um singular, um plural, um R, alguma coisa do tipo. Tá bom? A natureza, a função e o impacto das tecnologias. Eles adoram tecnologia, adoram questões voltadas para os nossos enfrentamentos naturais nos últimos tempos. Então, pode cair uma questão a respeito, um texto, né, que gire a respeito, por exemplo, do aquecimento global. Sim, é uma coisa que está muito em evidência. Pode aparecer um texto falando sobre o desmatamento? Sim, algo que está muito em evidência. Tá? Mas lembre-se, as questões na parte de língua são voltadas para o que está escrito no texto. Combinado? Então vai no texto, acha a resposta direitinho. Tá certo? As tecnologias, eles gostam muito de pegar textos falando a respeito de internet, né, e-mail, tá? Capaz de aparecer esses novos caminhos que a gente tem, né? Esses novos canais que a internet está apresentando, ou ainda mais num tempo que a gente vive, os mecanismos que nós empregamos, que é o que nós estamos empregando agora, para conseguir manter a educação viva, né, foram mecanismos que ganharam muito desenvolvimento. Olha, isso é uma coisa que pode aparecer na prova, como a informática, a internet, né, esses programas que a gente tem de comunicação, como este que a gente está usando hoje, esses canais, né, por meio dos quais a gente pode transmitir algum tipo de informação preciosa, como isso se desenvolveu nos nossos tempos. Tá? Nesses tempos que eu digo, nesses tempos de pandemia. Tá legal? Bom, informação das pessoas. Toma cuidado com uma coisa que me ocorreu. Agora tem uma nova lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela está proibindo, né, adequadamente as empresas, por exemplo, de divulgarem os nossos dados, e-mail, telefone, sabe aquela coisa que você fica recebendo 15 milhões de ligações, olha, aqui é da empresa tal, você não quer mudar para a empresa, não pode mais. Eu tenho uma lei que foi sancionada este ano, que está em vigor já, tá? Que é a lei que protege os nossos dados, que o pessoal não pode ficar por aí divulgando, né, a nossa fotografia, o nosso endereço, os nossos dados. Dá uma olhadinha nisso. Bom, e reconhecer, evidentemente, né, todo o processo de comunicação e informação que desenvolve o nosso conhecimento. Tá bom? Outra coisa que o Enem espera de você, que você reconheça o mundo que está focalizado ali pelo autor. Tá? Isso é muito importante. Por exemplo, se você tiver um texto escrito por alguém que vive no Oriente Médio, os valores que ele tem no Oriente Médio são muito diferentes dos nossos, em alguns aspectos. Tá bom? Então você precisa ver por que aquele autor está falando daquilo, em que mundo ele está inserindo aquela informação. Tá? Isso é importante. A orientação ideológica também do autor. Tá? Existem textos que são, né, ideologicamente determinados. Então, presta atenção. Às vezes aquele texto pode ter uma vertente ideológica específica também de uma determinada época, como eu acabei de falar para vocês. Pensamentos do passado que hoje a gente não tem, ou que estão voltando. Não é? A gente consegue voltar ao que é ruim do passado. Não é? Vamos pensar em algumas doenças, né, que estavam completamente desaparecidas e que conseguem aparecer de novo. Cuidado com isso. Aliás, por falar em doença, me lembrei de uma coisa. Eu falei de vocabulário e tudo. Quando a gente está vivendo uma pandemia, existe um vocábulo que muitas vezes você tem ouvido, que é comorbidade. Né? Comorbidade, cuidado, essa palavra é formada pelo co, latim, que significa junto, e morbidade, que vem de mórbidos, que significa doentio, ou então morbus, que é doença. Então, o que é uma comorbidade? É junto, mórbido. Então, na verdade, é a associação de duas ou mais doenças. Isso é uma comorbidade, são duas ou mais doenças simultâneas no mesmo paciente. Perfeito? São simultâneas no mesmo paciente. Então, por exemplo, o cara que tem hipertensão e diabetes por causa da obesidade. Tá? Então, vamos supor, hipertensão, diabetes são patologias que se potencializam mutuamente, né? Se agravam, né, mutuamente, e com relação ao Covid, essas doenças
acabam fazendo com que você corra mais risco de não ter um bom resultado no sentido do tratamento da Covid. Tá? Isso é comorbidade, cuidado com esse vocábulo, tá certo, ok? Deixa eu terminar uma coisinha aqui. Visão crítica do autor é importante, a noção filosófica do autor, se é um texto literário, eles não vão pedir para vocês, por exemplo, assim, indique as características arcades do texto. Não vai aparecer. Mas eu posso ter dois textos, um texto falando sobre, vamos supor, o que eu acabei de dizer, arcadismo, um texto teórico sobre arcadismo, e uma poesia, e aí você vincula um com o outro e você vai conseguir responder a alternativa. Quer dizer, é uma prova que não exige que você decore, memorize, sabe, características literárias, regras gramaticais, não. É uma prova em que você vai aplicar o seu conhecimento, não só o conhecimento que você obteve na escola, mas muitas vezes também o conhecimento que você tem no seu dia a dia, tá bom? Por isso a realidade circundante, tá? No que você vive. É claro, eu estou falando com um país inteiro nesse evento, né? E as realidades suas, aí no norte, nordeste, muitas vezes são diferentes das nossas realidades aqui de sul, sudeste, ou então até mesmo, vamos pensar no centro-oeste também, né? O Brasil, ele tem uma dimensão muito grande. Então, a realidade circundante muitas vezes é diferente para mim, eu que estou aqui em São Paulo, né? E para você que está aí numa cidade diferente da minha, tá bom? Cuidado com outra coisa. Muitas vezes você tem um texto e o cidadão ele apresenta lá, o autor apresenta uma definição X, e ele vai argumentar que aquela definição, aquela ideia dele está correta, e a questão gira em torno do argumento do cidadão, não em torno da ideia que ele está defendendo. Bom, então tem que observar as estratégias argumentativas. E pensando em estratégias argumentativas, me lembrei de uma outra coisa. Às vezes aparece uma questão e ele vai pedir para você reconhecer se o texto vai numa linha dissertativa, numa linha descritiva, numa linha narrativa, né? Se é um texto, se é um roteiro, se o texto é um resumo, se o texto é uma resenha, tá? Então, muito nessa linha também. Intertextualidade. Intertextualidade é quando eu tenho um texto que já existe que vai ser recuperado por um novo. Tá certo? Então, por exemplo, se a gente pensar no José Saramago, né, tem um livro de Saramago chamado Memorial do Convento, tem um momento que ele coloca lá uma passagem que ele retoma do Velho do Restelo, dos Lusíadas. Mas ele não colocou assim, estou retomando o Velho do Restelo. Não fez isso. Ele está retomando aquele texto. Né? Então, você conhece o Velho do Restelo dos Lusíadas, você consegue sacar ali a intertextualidade. Tá? Então, intertextualidade é um texto que já existe, resgatado por outro, mas não obrigatoriamente apenas, não é obrigatoriamente no sentido de paródia. Daqui a pouquinho eu falo melhor da intertextualidade, que eu fiz um slide específico para ela. Reconhecer se o texto é subjetivo ou se ele é objetivo. Né? Se você tem ali a referência a um elemento só, né? No caso é a subjetividade, o emissor, ou se o texto gira em torno de algo que é comum a todos. E aí seria o parâmetro da objetividade. Tá bom? O que você precisa fazer para poder ir bem no Enem? Todos os textos que você encontrar, isso em todas as disciplinas, não só na parte de linguagens. Né? Fazer uma leitura crítica. Tá bom? Fazer a associação entre os textos que eles apresentam. Observar se o texto dialoga com algum outro elemento ou alguma outra linguagem. Tá bom? Interpretar o texto, interpretar as imagens e relacionar arte e literatura. Interpretar imagens é algo que você faz também na parte de geografia, também faz na parte de história. Tá? Então, isso aqui é o que o Enem espera de você praticamente em todas as áreas, exceto aqui que eu coloquei entre arte e literatura, que aí volta diretamente para a questão das linguagens. Tá? E o que você pode esperar do Enem? Né? Vamos lá. O que o Enem pode apresentar para você lá? Primeiro, questões girando em torno de gêneros textuais. Tá certo? Questões girando em torno de gêneros textuais. Então, você tem um texto e aí a pergunta vai girar em torno daquele gênero. Então, pode ser um artigo de jornal, pode ser uma crônica ou um fragmento, né, porque a crônica inteira não vai estar lá, mas um fragmento de um conto, um fragmento de uma reportagem, um fragmento de notícia. Dependendo da notícia, pode ser a notícia inteira. Carta, e-mail, já caiu na prova, e-mail. Inclusive com a linguagem do WhatsApp, sabe? Essa coisa que a gente diminui
a gente reduz, né? Você não escreve que, você põe só a letra que, tá certo? As charges, que eu já comentei com vocês, tirinhas, sempre tem, tá? Ou charge ou tirinha, isso sempre vai ter na sua prova. As poesias, que eu já disse também, e as propagandas, que eu também já falei para vocês, tá? Então, você vai ter, certamente, uma questão pedindo gênero textual, tá bom? E outra coisa, eu tenho quase... É claro, a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe o que está lá na prova, né? A gente tem experiência, né? A gente trabalha com vestibular aí há muito tempo, né? Então, essa nossa experiência que faz com que a gente tenha essa ideia do que pode cair. Variedades linguísticas, né? Certeza. Tá? Ou então, no sentido de um texto com linguagem coloquial, um texto com uma linguagem bem regional, isso é certeza que vai aparecer na prova. Eu até arriscaria dizer pelo menos uma questão sobre variedades linguísticas e uma questão sobre gêneros textuais. Agora, qual o gênero aí já não dá para saber, tá bom? Ok? Mas isso vai aparecer sim na sua prova, tá bom? Olha, variedades linguísticas, que eu acabei de falar, né? A questão de variedades linguísticas. Outra coisa, funções da linguagem, eles adoram metalinguagem direto, tá? Mas a função metalinguística, a função referencial, a função fática. Lembra o que é a fática? Aquela que testa o canal, tá certo? Aquela que testa o canal. Quando você vai ligar para alguém e falar, alô, alô, esse alô é um teste de canal só. Então, as funções da linguagem, dá uma olhadinha nelas. A intertextualidade de novo, tá? Os gêneros textuais que eu já mostrei para vocês. Norma padrão, tá bom? Então, e aí é que pode aparecer um pouco a questão de gramática, né? Ou de língua, melhor dizendo, disfarçada, né? Em que sentido aquele texto ele é norma padrão ou é linguagem coloquial, tá bom? Isso pode aparecer, tá bom? Os elementos da comunicação, emissor, receptor, canal, tá? E a gramática que eu já falei que é sempre contextualizada, tá? Em relação às questões de língua, né, ou de gramática, depende aí de onde você estiver, o pessoal chama de gramática ou chama mais de língua, né? Sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia, tá? Então, isso aí trabalha tudo com a palavra mesmo, o sentido da palavra, sinônimos, palavras de sentido semelhante, antônimos, palavras de sentido contrário, tá? Eu já ouvi muita gente falando antônimo é sentido diferente, não, é contrário, não é o mesmo sentido contrário, tá? Parônimas são palavras parecidas, maçã e massa, tá? Os homônimos, né, tem palavras que têm alguma coisa semelhante, ou é a grafia, ou é o som, colher e colher. Tá? E você vai saber se o sentido é de colher ou colher pelo texto, que a grafia é a mesma. Tá bom? Okay? Bom, denotação, conotação, eu já falei, figuras de linguagem, tá? Vai ter questão sobre figuras de linguagem, assim. Agora, a gente tem uma infinidade de figuras de linguagem. Algumas são mais comuns, né? Paradoxos, antíteses, hipérboles. Hipérbole que é o exagero, né? Metáfora. A metáfora aparece sempre. Porque o fundo de toda figura de linguagem é metafórico. Tá? Então vamos lá. Funções da linguagem. Uma dica aí para você dar uma olhadinha entre hoje e amanhã. As funções referencial é a função que eu estou usando agora predominantemente. Tá bom? A função emotiva, a função apelativa. A apelativa é aquela que te dá uma ordem. Quer ver? É isso aqui, ó. Não chegue atrasado na prova. Saia de casa bem antes do horário. Tá bem? Não é para aparecer nas mídias, correndo, feito um desesperado, porque o portão tá fechando e você tá... Gente, eles vão fechar o portão, tá? Você pode vir escorregando ladeira abaixo. Se você não escorregar dentro do portão antes dele fechar, eles não vão te esperar. Viu? Isso é função apelativa, eu tô dando umas ordens. Tá certo? Não chegue atrasado. Entendeu? Função apelativa. A fática, eu já falei. A poética. A função poética, cuidado, ela aparece muito nos textos poéticos, mas ela aparece também muito em textos em prosa. Um texto do Guimarães Rosa, por exemplo, tem muita função poética, tá? Que é exercício com a poeticidade da palavra. E a função metalinguística, que é o texto falando sobre o próprio texto, né? A poesia explicando a própria poesia, o capítulo falando do próprio capítulo, o filme falando do próprio filme, isso é função metalinguística, tá? E as figuras de linguagem, várias. Vou citar, ó, de som, por exemplo, eu já citei, muita literação, muita assonância, né? Que é a repetição dos sons das consoantes na aliteração e a assonância das vogais. Mas pode aparecer qualquer figura, tá? Então, dá uma olhadinha nessas que eu citei, talvez ajude, não sei se vai te ajudar.
E a questão da intertextualidade que eu comentei, veja, às vezes eu posso resgatar um texto que já existe, para quê? Para parodiá-lo. Então existem várias paródias, por exemplo, da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, né? Então tem várias paródias. Ou então, o autor se vale da intertextualidade porque ele está fazendo uma alusão a um texto do passado para provar a ideia que ele está apresentando no presente. Tá? Então é só uma referência mesmo. Ou às vezes é uma paráfrase, ele reescreve por outras palavras a mesma ideia que já apareceu numa outra obra, ou é uma citação, ou é uma tradução, ou uma síntese, né? Ou então às vezes um resumo. Tá? Isso tudo é abarcado pela palavra intertextualidade. Tá bem? Bom, o que você pode esperar de você? Várias coisas. Né? Lembre-se de uma coisa que eu acho muito importante para o Enem. Às vezes o Enem se atrapalha um pouquinho em algumas questões. Sejamos muito sinceros. Não é uma prova 100% perfeita. Às vezes ele se atrapalha. Porque às vezes o que é muito claro para uma pessoa não é claro para outra. Tá certo? É o caso, né, do que eu estou falando, coisas que para mim são muito claras. Mas às vezes para você, nossa, despertou aí algum tipo de dúvida. Pode acontecer. Então vamos lá. Se você estiver na prova, numa questão, aí você lê as alternativas, você não consegue achar errada, assinale a que estiver menos certa. Tá bom? Aquela que você achar menos... a mais errada ou a mais absurda. Ou a menos certa. Porque você pode achar que todas estão erradas, né? Tá bom? Então toma um pouquinho de cuidado com isso. Tá? Vai eliminando, aliás. Não é que você vai assinalar essa. Vai eliminando. Você vai eliminando a que é menos errada em relação ao enunciado. Tá? Outra coisa. Leu o enunciado, leu a alternativa, leu a número 1, a letra A, aliás, está errada, faz um xizinho com a caneta. Pega a caneta e faz um X. Leu a letra B, está errada, faz um X. Leu a letra C, está errada, faz um X nela. Tá bom? Ok? Leu a letra D, não sabe, deixa em branco. E, não sabe, está entre as duas. Porque aí você já eliminou as três, não precisa voltar. Tá bom? Ok? Então, quando você não... Voltando ao meu raciocínio, quando você não encontrar a correta, assinale a menos errada. Combinado? Tá? Aqui cabe melhor ali, de acordo com o teu raciocínio. Tá bom? O que você pode esperar? É isso que você pode esperar de você mesmo. Primeiro, confiança. Você está preparado? Está. Tá bom? Pensamento positivo é tudo. Está preparado? Sim. Tá? Segundo aspecto. Tranquilidade na leitura dos textos e na leitura dos enunciados. Leia o enunciado com calma, cautela, já sabe, grifa o enunciado. Tudo bem? Depois vai para o texto. Porque assim você acelera o ritmo da leitura da tua prova. Certo? O tempo de prova. É comum o pessoal falar que você tem cerca de 3 minutos para cada teste. O problema é que às vezes os textos são longos. Né? Por isso que eu disse logo no início, para você começar pelo que é menor. Então, olhou o texto, ele está muito longo, pula aquele e faz o outro. Depois você volta e faz os maiores. Tá certo? Ok? Então, garanta, pelo menos, a pontuação daquilo que você teve agilidade. E outra coisa. Quando o texto é curto, ele cansa... Não estou dizendo que o texto seja mais fácil porque ele é curto. Não disse isso. O que eu estou dizendo é o seguinte. É que quando o texto é curto, você gasta menos tempo na leitura dele. Pode até ficar um pouco mais cansado, porque o raciocínio é mais exigido num texto curto, mas você, de uma certa forma, agiliza a feitura da questão. Mas toma muito cuidado com essa leitura de bater o olho, sabe? Bater o olho, opa, eu li isso aqui. Acabou. Não é por aí. Tá? Então, administre adequadamente seu tempo. Então, comece pelo que é mais curto e comece pelo que você sabe mais também. Tá? Eu sei mais. Nossa, essa é uma questão aqui de... Vamos supor, isso aqui tem uma parte de literatura, tem imagem, tem obra de arte, né? Tem uma tirinha. Então, comece por aquilo que você tem mais facilidade, que você acelera a feitura da prova. Tá? Antes da prova, no sábado, eu aconselho que você não faça nada. Né? Nada, não pega nada para estudar. Tá bom? Não pega nada para estudar. Escuta uma música gostosa, tá? Assista um filme, bom, leia um livro gostoso, relaxe na véspera da prova. Você já fez o que você podia fazer. E não fica pegando matérias, vai que você dá o azar, pega uma matéria, você olha que você lê e fala, meu Deus, eu esqueci o que é isso. Não faz isso, vai bater um desespero um dia antes, não vale a pena. Tá bom? Então, descansar no sábado. Combinado? E no sábado é para dormir direito. Tá bom? Para ir dormir bonitinho.
certo? Deite-se cedo, bom, relaxe, durma bem no dia seguinte, faça uma refeição leve, depois você vai lá para a prova. E não chegue atrasado à prova, tá legal? E eu recomendo, né, eu acabei de falar, o que você pode fazer, né, para relaxar no sábado à noite. Bom, você pode fazer o que? Você pode assistir uma série. Uma série. O professor Ricardo recomenda várias séries para vocês. Você pode assistir a uma série, né, que o Ricardo vai recomendar para vocês daqui a pouco. Logo depois de mim, o Ricardo entra aí recomendando uma série. Você assiste uma série. Mas também não vai ficar assistindo aquela coisa que 4, 5 da manhã você continua assistindo a série. Não, meu amor. Assista um episódio, 2, tá bom? Ok? Não vai ficar até muito tarde acordado. Você precisa estar bem descansadinho no dia seguinte, tá? Mas acompanha logo a seguir aí. O Ricardo tem dicas extraordinárias de séries para vocês assistirem, que são séries que têm um vínculo com história, né? História da arte, coisa do tipo. Vale a pena acompanhar já, tá? E, no mais, sinceramente, eu desejo muito, mas muito mesmo, que vocês tenham um ótimo desempenho. Espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa nesse nosso pequeno bate-papo aqui, né? E torço muito para que em breve nós possamos comemorar o bom desempenho de vocês nesses exames vestibulares e na prova do Enem, né? Hoje, ainda à distância, mas eu tenho certeza que muito em breve a gente vai poder se abraçar para poder comemorar, né? É só depois da vacina, tá certo? Ótima prova, bom finalzinho de estudo e a gente se encontra em algum momento por aí. Muito obrigada por estar aqui comigo, obrigada por ter me ouvido e, ó, força, hein? Juntos, sempre, tá bom? Beijo a todos, até mais. Tchau, tchau.